Então, o tema de hoje é exatamente esse, o primeiro passo. Por que que ele é tão difícil na vida de muitas pessoas, né? E por que que ele é mais fácil na vida de outras pessoas? Às vezes você tá aí, olha, né, para um amigo, olha para outra amiga e fala: meu Deus, parece tão fácil, né? A pessoa já tem um imóvel, já tem 2 imóveis e eu tô aqui sofrendo, não sabendo como ter o meu primeiro imóvel. Essa live, a maratona, é para quem quer o primeiro imóvel, é para quem quer o segundo imóvel, para quem quer aumentar o patrimônio, para quem está cansado de sofrer e não quer depender, gente, do financiamento bancário, né? Que a gente sabe que as parcelas são altas, que a burocracia é imensa, não está disponível para todos os brasileiros, tá? E eu sei disso porque eu já passei por isso. Né? Eu já quis financiar e não consegui, porque eu não tinha uma entrada boa de 30%, 20%, depende aí da cidade da onde você quer comprar, tá? Então, eu sei, né, a realidade dos brasileiros, porque eu já estive aí. Às vezes você olha esse apartamento aqui maravilhoso, né? Graças a todo esse conhecimento, a Deus e a tudo. É, caraca! Golaço! No outro canto, quem bate é eu também! Obrigado, meu Deus! Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Receba! Que eu venho buscando e desenvolvendo, né, nesses últimos anos, tá? E a ideia é mostrar para você como você também pode, tá? E por que que eu falo que você também pode? Ah, mas Liz, na minha vida não dá, eu ganho pouco, eu isso, eu aquilo. Gente, dá na vida de todo mundo. Por que que dá? Por que que eu tenho certeza que dá? Porque eu também já ganhei pouco. Porque eu também já trabalhava o mês inteiro e não sobrava nada do meu salário. Porque eu também já chorei, né? Saí de um stand de venda de um apartamento na planta, chorando, eu e meu esposo, meu noivo na época, que agora é meu esposo. Chorando, porque a gente olhava, via todo mundo assinando contrato, isso e aquilo, e a gente não tinha condições, não tinha, né? Era impossível. E hoje, né, graças a toda a essa ferramenta, esse sistema, essa oportunidade, a disponibilidade também nossa de querer entender, de buscar o conhecimento para isso, né? Hoje eu posso te dizer, assim, com a boca cheia, não é para me achar, para me exibir, mas hoje eu tenho 2 imóveis. Poxa, a pessoa que deixa eu colocar, 5 anos atrás, 7 anos atrás, não tinha nenhum imóvel, hoje eu tenho 2 imóveis. Um, inclusive, quitado já, e o outro que eu não pago mais por ele. Você vai ter a oportunidade de saber como lá na Maratona do Imóvel Próprio. Eu vou te mostrar e te provar, né, que hoje eu tenho um imóvel parcelado ainda, mas que eu não tiro mais nenhum real do meu bolso para ter ele. Hoje quem paga ele é o meu inquilino. Então você vai ter a oportunidade de entender como eu fiz isso, né? E eu vou te provar que isso é possível, certo? Então, gente, primeiro passo, né? Poxa, por que que é tão difícil eu dar o primeiro passo para conquistar o meu imóvel? Por que que pro meu vizinho é mais fácil, pra minha prima é mais fácil? E aí, gente, eu descobri isso, né? Essa questão da decisão, né? Eu descobri isso estudando os clientes, né? Então, assim, há 10 anos, mais de 10 anos, né? Esse ano fez 11 anos que eu trabalho com isso. Mas não foi só olhando para as pessoas, foi olhando para dentro aqui de casa, né? Foi olhando para minha relação com meu marido, né? Para nossa relação familiar, para a gente entender, né? Por que era tão difícil para a gente dar o primeiro passo, né? E quando eu casei, eu fui morar na casa que é do meu pai, tá? Ele não morava lá, então a gente, né, tava lá tranquilamente. Uma casa excelente, uma casa que eu tinha um apego muito forte, porque
eu nasci praticamente lá, né? Nasci próximo de lá, mas fui criada ali, né? Então hoje, às vezes, você vai para uma casa, né, de um parente, de um pai, de uma mãe, né? E você fica ali naquele apego, naquele lugar que você nem se dá conta que você tem aquele apego, né? Porque ele é incondicional. Você não sabe, né? Ele é incondicional não, desculpa. Ele é inconsciente. Você não sabe que ele existe, tá? Mas ele te impede de tomar uma decisão para sair dali. E eu conheço várias histórias de pessoas próximas a mim, pessoas não tão próximas, né? Que, poxa, o pai e a mãe ajudou, fez um puxadinho ali, né? Não foi o meu caso, mas eu conheço histórias de pessoas que o pai e a mãe ajudou, fez um puxadinho, e esse puxadinho virou o imóvel da pessoa para sempre, né? E a pessoa tá lá mais 20 anos lá e não consegue sair. Meu Deus, eu não consigo sair daqui, né? Porque tá ligado ao seu emocional. Ah, Lizy, como assim ligado ao meu emocional? Eu sou totalmente racional, né? Eu não ligo para essas coisas e tal. O seu emocional, ele manda, né, muita informação, né, para o seu cérebro. E aí, o seu cérebro, ele entende que aquilo ali é legal, é confortável, é seguro, e você não precisa se movimentar, não precisa fazer esforço para sair dali, tá? Então, o seu emocional, às vezes, com apego a um imóvel que não é seu, um imóvel que foi para uma ajuda ali dos seus pais, de algum parente, às vezes esse emocional, ele fala mais alto no seu inconsciente do que a razão. E aí, o que acontece? Você não consegue ter as atitudes corretas para conseguir sair dali, né? Então, vem ali primeiro do sentir, né? Aí você pensa e depois você age. Então, muitas vezes, essa ação não acontece porque o seu apego, o seu emocional, ele tá falando mais alto. Tem muita gente que fala assim, Lizy, meu sonho é sair desse bairro, desse lugar, né? Mas aí quando você começa a conversar, você entende que, poxa, não, a pessoa tem um apego ali muito grande. E isso aconteceu comigo, né? Eu nunca tinha mudado de casa, né? Eu fui para essa casa muito criança, cresci ali e eu tinha esse apego ali no meu inconsciente, né? E aí a gente ficou um tempo morando ali, cerca de uns 3 anos, tá? Foi no momento que eu acordei e falei, não, né? Essa casa não é minha, né? Quem sabe um dia vai ser, mas eu não quero esperar por isso e eu vou me movimentar para sair dali, tá? E aí, quando eu acordei, quando eu entendi que eu precisava ressignificar algumas coisas dentro do meu emocional para conseguir ter as ações coerentes e buscar uma ferramenta que me ajudasse, eu me deparei com o quê? Com o emocional do meu marido. Pois é, se você é casado, gente, casou, já era. Você tem que trabalhar o seu emocional e o emocional dele. A gente fala, casou, já era, só, né? Às vezes a gente pensa que é só o material, né? Então, assim, tá morando com a pessoa há mais de 5 anos, já era. Como, né, se separar, vai ter direito a tudo. E é verdade, né? Mas, gente, vai além. Não é só o material. Você que é uma esposa sábia, né? Você que é um esposo, um marido sábio, né? Você tem que trabalhar tanto o seu emocional quanto o dele, né? Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu me deparei com o dele. Depois que eu trabalhei o meu, que eu falei, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai entender aí a melhor alternativa do mercado pra gente comprar nosso imóvel, né? Aí eu me deparei com o paredão, assim, ó, dele, que ele falou, não, calma, não é assim, vamos, né, a gente precisa se organizar, a gente precisa isso, a gente precisa aquilo, mas enquanto isso, a gente só tava viajando, a gente só tava gastando dinheiro, a gente tava, enfim, tendo uma vida, né, daquelas boas, mas com aquele sentimento de que, poxa, e o nosso imóvel, né? E aí, quando eu me deparei com esse paredão, né, do meu marido, eu comecei a estudar ele,
né? Então eu comecei a entender por que ele tinha tanto medo de dar o primeiro passo. Comecei a entender. E aí eu comecei a olhar família. Presta atenção, hein, gente, que isso é muito importante. Então, às vezes a gente fala assim, eu tô aqui, né, eu sou o centro de tudo, eu mando na minha vida, eu quero conquistar o meu imóvel, né, se minha mulher quer ou não quer, eu vou dar um jeito, se meu marido quer ou não quer, eu vou dar um jeito, né, e às vezes sozinho é mais difícil, tá, é bem mais difícil, junto é mais fácil. Então, se seu marido não tá aqui, manda o link da live para ele, manda depois a maratona para ele, que a gente vai disponibilizar. Se você ainda não tá no grupo de WhatsApp, se você chegou nessa live e não sabe do que eu tô falando, né? A gente vai colocar aqui no chat, a produção vai colocar aqui no chat o link da maratona para você se inscrever, para você compartilhar com um amigo, né, que também quer conquistar o imóvel, com o marido que não viu, que não sabe do que você tá falando, né? Então, manda pra ele, que eu tenho certeza que juntos é muito mais fácil, tá? Então, quando a gente fala, eu comecei a analisar a família do meu marido e meu marido, né? E a minha, né? Então, eu comecei a comparar. Poxa, né? Eu comecei a olhar pra família do meu pai, da minha mãe, né? A grande maioria das pessoas já tinham imóvel, né? Na minha cabeça era muito simples, né, que eu teria um imóvel, né? Isso já era resolvido na minha cabeça, que eu não iria pagar aluguel, tá? Porque eu não cresci vendo isso, né? Então, meus pais nunca pagaram aluguel, nunca, né? Moraram um tempo também na casa da minha avó e depois já conseguiram conquistar o imóvel deles, tá? Então, na minha cabeça, isso ia acontecer na minha vida, tava muito certa, tá? Só que na cabeça do meu marido, não, né? E aí eu fui entender o porquê que isso não estava resolvido na cabeça dele, né? E aí eu comecei a olhar para a família, né? Então, mãe, pai, tios, avós, pessoal mais próximo que servia de exemplo a vida inteira, né? Que no nosso inconsciente é o nosso exemplo. E aí eu comecei a olhar para a família dele. E a família dele tinha o histórico, né, de morar de aluguel, né? Então, a grande maioria ou morava de favor ou pagava aluguel. E aí eu, né, comecei a trabalhar isso na cabeça dele, né? A gente começou a ressignificar. Falar, a sua mãe conseguiu conquistar o imóvel, né, depois de um tempo, né? Então, ela pagou muito tempo aluguel, mas tá tudo bem se você conseguir antes. Por quê? Porque às vezes a gente sente um sentimento ali que a gente nem sabe que ele existe, do tipo, poxa, mas se eu conseguir conquistar o meu imóvel, na minha família ninguém conseguiu. Será que isso vai ser um orgulho para mim? Ou será que isso me deixa desconfortável, né? Então, para agora. Se você tá aí na luta para conquistar o imóvel há mais de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, para e pensa, coloca aqui. Se quiser colocar, se não quiser, não tá tudo bem. Mas pensa, né, com você, na sua família, o pessoal mais próximo. Liz, eu não tenho família. E os amigos, né, as pessoas que você mais convive, né? A galera paga aluguel, não paga aluguel, mora de favor, não mora de favor. Você vai começar a entender o padrão, né? E a gente, o ser humano, ele tem essa questão de seguir um padrão, tá? E é o nosso cérebro que faz isso sem a gente perceber, tá? Vou te dar um exemplo de como o nosso cérebro ele faz isso. Né, eu tava até conversando esses dias com meu marido, né? Agora a gente, né? Acho que todos os estados, né, já liberou aí tirar a máscara, né? Então ninguém mais está usando máscara, né? Uma pessoa ou outra, em lugar fechado e tal. E aí você começou a não reconhecer as pessoas, né? E aí são pessoas que você nem conhecia. Então eu cheguei aqui em Natal, eu cheguei na pandemia. Então o pessoal da escola, o pessoal, né, que você encontra aí na rua, no condomínio e tal, sempre via de máscara, né?
E o meu cérebro, ele, sem eu perceber, sem eu parar para pensar nisso, né, ele já criava um rosto ali, né? E aí depois quando você começou a ver as pessoas sem máscara, nossa, essa pessoa é assim, eu imaginei diferente. Nossa, essa pessoa é diferente. Diferente do quê? Né? Ela sempre foi assim. Foi o seu cérebro que é condicionado a fazer esse trabalho, né? Então, nós, né, somos, né, uma criação divina, né? Onde ele consegue, né, a olhar por padrões e já direcionar, né? Então, se eu nasço e cresço dentro de uma família onde a questão do imóvel já está resolvida, eu não vejo ninguém sofrendo, né, em ter que ficar toda hora mudando de escola com o filho, em ter que toda hora, poxa, os móveis, né, ficar meio estranho porque aqui não cabe mais esse móvel, esse móvel agora tem que ir para outro. Enfim, quem passou por isso sabe o que é isso, né? Quem não passou não sabe. E aí é mais fácil, né? Por quê? Porque o seu cérebro, ele já desenvolveu um padrão de que, poxa, eu nem sei o que é pagar aluguel, né? Você já ouviu alguém falar? Eu nem sei o que é pagar aluguel. Não tá nos meus planos e não vai acontecer, né? Então, no meu inconsciente, isso, ok. No do meu marido, já não. Então, a gente precisou trabalhar isso, a mostrar, fazer um plano e dizer, ó, tá tudo bem se você for o primeiro, se você for o primeiro a conseguir um imóvel jovem, né? Tá tudo bem se você for o primeiro a conseguir 2 imóveis jovens não. 2 imóveis jovem, né? Tá tudo bem, tá legal. Isso é bom, né? Não tem nada de errado com isso. Por quê? Porque a gente começa a quebrar esses padrões, né? E como que a gente faz para quebrar esses padrões, né? Para mim conseguir, Liz, chegar lá na maratona e entender tudo que você vai dizer, né? Como que eu faço para quebrar esses padrões e entender que realmente, se eu não fizer isso, o primeiro passo é a gente começar a enxergar. Por quê? Quantos de vocês que nunca passou pela cabeça isso? Liz, eu nunca percebi isso. E eu sei porque nas maratonas anteriores, depois quando eu conversava com a pessoa no individual, a pessoa falava, Liz, eu sou aquele padrão lá. Minha família inteira pagava aluguel, né? Meus pais ainda não conseguiram um imóvel próprio. Liz, eu tô levando isso para os meus filhos. Quem que quer levar isso para os filhos? Ninguém quer, né? Todo mundo quer que eles consigam, né? Sempre mais do que a gente conseguiu. Então a gente precisa trabalhar hoje e enxergar dentro aí da sua realidade qual é o padrão que você tá seguindo nesses últimos anos. Qual é o seu padrão? Né? E a gente vai descobrir que não existem muitos. Não existem muitos. Por isso que eu falo que eu consigo desenvolver um plano detalhado para você, porque são padrões que eu já conheço, que eu vivi, que eu ajudei, que eu conquistei. Entendeu? Faz sentido isso para você? Coloca aqui que eu quero saber se isso tá fazendo sentido aí para você. Ainda dá tempo, gente, ó. Dá tempo de me cumprimentar, tá? Como que eu cumprimento? Dá a curtida. Aí eu vou saber que você tá me dando um oi, tá me cumprimentando, tá? E ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo de contribuir com esse mundo. Contribuir como? Levando informação de valor. É muito fácil a gente falar para uma pessoa, você quer comprar um imóvel? Vai lá no banco, financia. Dá 2 imóveis pro banco, dá um imóvel pro banco. Fica 30 anos, né? É muito fácil a gente falar isso. Ou a gente falar assim, é muito fácil comprar um imóvel sem juros. Vai lá e faz um consórcio. Mas vai muito além disso, né? E a Maratona do Imóvel Próprio, ela foi criada justamente para te ajudar a entender desde o primeiro passo, tá? A primeira pontinha que tá ali, que precisa ser desenrolada até chegar na conquista do seu imóvel ou dos seus imóveis.
como foi o caso desse carinha aqui. Esse carinha aqui não acreditava. Poxa, 2 imóveis? Como assim, Lizzy? Como? Como que eu posso ter 2 imóveis? Né? Isso aconteceu esse ano, que a gente comprou o 2º imóvel. Ele olhou pra mim e falou assim, Lizzy, a gente conseguiu 2 imóveis e agora a gente já tá se preparando para mais 2. Como? Como isso é possível? Quando a gente começa a desenrolar lá de cima, aquela pontinha, ó, que aqui, ela não tava muito bem, né? Às vezes a gente fica vivendo, ó, a realidade de outras pessoas que já foi, e a gente é muito grato por elas, né? Por tudo que elas conseguiram, que elas ensinaram para nós. Mas a gente precisa agora ter o nosso caminho. E não é nada de errado você querer ter um caminho melhor. Não tem nada de errado você querer ter uma vida tranquila, ter 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis, 10 imóveis. Não tem nada de errado. Isso pode ser seu, isso tá disponível para você. Você só precisa entender como isso aqui vai se encaixar na sua realidade, tá? E trabalhar muito a sua ansiedade. Depois disso aqui que a gente falou, a ansiedade, ela é o seu pior inimigo. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele poderia ter sido muito ansioso, né? Ou ansioso aí nos padrões normais de todo mundo, né? E hoje está com um imóvel só, mas pagando por 2, né? Então, definitivamente para ele poderia estar tranquilo vivendo no imóvel dele, mas com uma dívida imensa ainda, né? Devendo aí 2 imóveis ainda para o banco. Mas ele entendeu, né? Nós entendemos, né? Então eu e ele entendemos os nossos padrões, a nossa realidade, né? E aí a gente entendeu qual era o melhor plano de consórcio, né? Novamente, não é só o consórcio, né? Tem que ser o consórcio. Tem que ser o consórcio que quando você vai fazer uma consulta com alguém, vai pedir para alguém, você vende consórcio? Você fala de consórcio? Que a pessoa não te encaminha uma tabela, né? A pessoa não te encaminha uma tabela e fala assim, tá aí, os valores são esses, decide aí. Não! Entrar no consórcio, né? É isso aqui, ó. Isso aqui é a minha ponte. Respeita a minha ponte. Entrar no consórcio da maneira certa, dentro da sua realidade, né? É você literalmente, ó, tá mais pro escorregador, né? Subir no escorregador ou na ponte que te leva, ó, a essas 2 conquistas, ou mais conquistas, né? Então, não é só isso, vai além disso. Toda vez que eu vejo alguém, né, eu tenho muitos vendedores que me consultam e tá tudo bem se você tá aqui, é vendedor, tá assistindo essa live, é bem-vindo também, porque aí a gente consegue mudar esse mercado, né? Mais profissionais entendendo o brasileiro, entendendo como é a conquista do imóvel próprio, né? Só ajuda, me ajuda também, ajuda esse mercado. Então, a partir do momento que você para e começa a pegar no primeiro ponto, que você entende, nossa, o que a Lizzy falou é verdade. Às vezes você não vai entender agora, mas às vezes você vai deitar a sua cabecinha lá no travesseiro e vai ficar pensando, vai ficar buscando da onde é o seu padrão, né? O porquê que isso está acontecendo, o que aconteceu na vida das outras pessoas que vieram antes de você que está te bloqueando para você conquistar o seu imóvel, né? E depois do imóvel, o que eu posso te garantir é que vem outras conquistas. Porque infelizmente, gente, hoje ainda tem aquele estereótipo, né, de que, poxa, a pessoa não tem nem a casa própria dela e tá viajando para Nova York. A pessoa não tem nem... Não, a pessoa paga aluguel ainda e foi para Disney, né?
ainda tem isso das pessoas falarem como se você pagasse aluguel, como se você não tivesse sua casa, você não pudesse fazer mais nada. Como se alguém tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Mas ainda tem esse estereótipo e esse preconceito, né, que você ouve aí das outras pessoas, te bloqueia para você conseguir outras coisas. Então, às vezes, você mesmo fala assim, ai, não vou fazer isso porque, poxa, eu preciso comprar minha casa. E acaba não conquistando outras coisas. E aí, depois que você conquista seu imóvel, ninguém mais te segura. Ninguém mais te segura. Você consegue realizar outros projetos, outras conquistas, né? Que às vezes você estava ali preso e não conseguia. Esse é o primeiro passo, tá? Na maratona, a gente vai tratar de estratégias, né? Então, eu vou te mostrar de forma, né, física como montar uma estratégia, quais as estratégias que eu mais utilizo, né? Você vai conhecer, vai ter depoimentos de pessoas reais falando como que conseguiu, né? O que viu ali, né? De diferente, o que ajudou, né, a pessoa. E você vai conseguir entender ali de acordo com a sua realidade, tá? E também, durante a maratona, eu vou fazer algumas lives pra gente tirar dúvida, né? Então, eu vou fazer um resumão depois do primeiro episódio, pra gente se encontrar, pra gente conseguir bater um papo. Nessa live, a gente não quer tirar muito o foco do assunto, né? Mas, depois da maratona, a gente vai ter lives de tira dúvida, de... Poxa, Liz, eu tô em cima do muro, não sei se é isso, se não é. Então, a gente vai se encontrar mais vezes, certo? Então, fica tranquilo, segura a ansiedade aí, tá? Então, quando a gente fala de ressignificar esses padrões, né? O primeiro passo eu já te falei, que é você começar a enxergar isso, que é um processo, né? Você vai enxergar um pouco hoje, um pouco amanhã, né? Até a maratona você já vai estar enxergando todos os níveis aí que você precisa ressignificar, tá? E como que eu faço para ressignificar isso, né? Não é muito fácil, né? É um trabalho que você precisa começar a fazer dia a dia, tá? Ele não é fácil, mas é simples, tá? Então, esse trabalho você vai fazendo dia a dia, do seguinte: bom, eu já sei que tá tudo bem, que eu conquistar o meu imóvel vai ser maravilhoso, né? Eu sair desse lugar que eu tô vai ser maravilhoso e eu vou conseguir honrar com pagamento, que às vezes tem isso também, que tinha aqui nesse carinha, né? Do tipo, poxa, eu não vou conseguir pagar, né? Não vai dar certo, enfim, aquele monte de voz que fica falando aí no nosso ouvido, te impedindo de dar o primeiro passo. E aí, você vai ter que trabalhar isso. Como que você trabalha isso, né? Você precisa de uma ferramenta de apoio, tá? E aí você vai entender como o consórcio entra como ferramenta de apoio. Eu vejo, né, clientes que começam a fazer, que entram no consórcio e falam assim: Lize, eu já tô dormindo mais tranquila, porque antes ficava na minha cabeça latejando toda noite o seguinte: mais um mês de aluguel, mais um ano que você tá morando aqui de favor e você não tá fazendo nada para mudar isso. Porque é muito fácil a gente falar: junta dinheiro sozinho, guarda o dinheiro e compra seu imóvel. Eu quero ver, né, a pessoa conseguir fazer isso por 10 anos, 12 anos, juntar o dinheiro para comprar o imóvel. Eu quero ver a pessoa conseguir fazer isso, né? O que acontece? Quando a gente não tem um compromisso, um boleto ali, que fala assim: poxa, esse boleto representa, o boleto do consórcio representa o que para mim na minha vida? É só mais um boleto que eu pago e falo: meu Deus, esse mês eu fui contemplado. Meu Deus, quando que vai sair esse consórcio? Ou eu ressignifico e coloco: esse boleto, ele é a ponte, ele é o escorregador que me leva para essas conquistas. Então eu preciso mudar isso dentro da minha cabeça. E quem muda isso é contemplado mais rápido. Então prova disso, prova. A pessoa nunca falou, nunca saiu da boca dela que ela seria a última contemplada, né? Porque brasileiro tem isso. Eu vou fazer um consórcio, eu vou ser o último,
Eu já sei, Lise, que eu vou ser a última a ser contemplada. Mas, não, assim, essa energia que você manda, ela vai voltar pra você, não tem jeito, né? E Deus, o universo, o que for, ele vai te atender, tá? Então, quando você muda e fala, não, eu tô pagando o meu consórcio, Spike, eu tô pagando o meu consórcio e eu sei que eu já entrei na ponte para comprar o meu imóvel. Eu sei que eu já entrei na fila. Uma hora ou outra, eu vou ser contemplado. Vai sair. É diferente. E lá na maratona vocês vão ver uma pessoinha que foi contemplada na primeira assembleia. Vocês vão conhecê-la, tá? Então, é diferente quando a gente ressignifica. E voltando ao que eu ouço, né, dos clientes, de tipo, eu deito a cabeça agora no travesseiro e eu falo, poxa, eu não fui contemplado ainda, eu tô pagando o consórcio, mas eu já sei que eu estou fazendo algo para isso. É diferente de eu deitar minha cabeça no travesseiro e não ter um plano, não saber como eu vou ser contemplado. Como eu vou comprar meu imóvel? Ser contemplado não. Como eu vou comprar meu imóvel? Porque é isso que acontece, né? A gente fica 10 anos pagando aluguel sem nenhuma perspectiva do que vai fazer para comprar um imóvel daqui 5 anos. E por que eu falo 5 anos? Gente, 5 anos passa muito rápido, né? A gente já tá aí há 8 anos do 7-1, né? Do Brasil, que o Brasil levou da Alemanha. 8 anos, gente. Você lembra onde você tava? Naquele jogo? Esse ano a gente já tem Copa do Mundo de novo. Pois é. Mas foram 8 anos daquele jogo. Passa muito rápido. Então, eu falo 5 anos porque se você entrar em um consórcio que você não tem lance, você não tem dinheiro, você só vai entrar pagando a parcela. Uma parcela ali que cabe no seu orçamento, tá? Você tem determinado ali o prazo que você vai conseguir seu imóvel, né? Você pegou um grupo em andamento, daqui 10 anos é certeza que eu tenho meu imóvel. Se eu bolar uma estratégia aqui, eu posso reduzir isso para 5. Se eu bolar uma outra estratégia aqui, posso reduzir isso para 3 anos. Poxa! Para quem tá 10, 15, 20 anos pagando aluguel, 3 anos para se programar? Alice, você tá falando que todo mundo vai ser contemplado em 3 anos? Depende da sua estratégia. Se a gente conseguir bolar uma estratégia e você seja focado, né? Não desvie ali o seu caminho, né? Cumpra, né, com o que você colocou ali, né, com o que a gente desenhou. É impossível você não conseguir contemplar o seu consórcio em 3, 4, 5 anos. Eu falo 5 anos porque é uma média que eu vejo. Uma média. Se você entrar em um grupo de consórcio que é reduzido, um grupo menor, onde não fica entrando um monte de gente toda hora, onde todo mês você tem mais chance de tirar, aonde a gente bola uma estratégia para pegar de repente um dinheirinho do crédito, pega um dinheirinho de FGTS se você tiver, pega, né, se programa para ter uma reserva também. Eu não tenho reserva. Não tenho reserva. Tá bom. Quanto tempo já que você tá tentando fazer uma reserva e não consegue? Se eu não tenho reserva, o consórcio não é pra mim? Não, aí que o consórcio é pra você. Porque se você não tem reserva, é sinal que você não consegue guardar dinheiro sozinho. Então, guardar em grupo é mais fácil. Ter um compromisso ali, todo mês, é mais fácil. Eu falo isso, gente, porque eu não conseguia guardar dinheiro. Mesmo depois que, né, saí lá, né, da área onde eu trabalhava, ganhava pouco pra caramba, aí comecei a ganhar bem. Aí a gente acha, não, quem não consegue guardar dinheiro, quem ganha pouco. A maioria das pessoas pensa assim, aí eu comecei a ganhar mais, e eu não conseguia guardar dinheiro, do mesmo jeito, né? Então, se você não consegue guardar dinheiro, eu não tenho reserva, não vou entrar no consórcio, aí que você tem que entrar, meu filho. Porque aí você vai aprender a guardar dinheiro de qualquer jeito.
E daqui, 10 anos, no máximo, você vai estar com o seu imóvel. Agora, se você não fizer nada, daqui 10 anos você vai estar no mesmo lugar. E falando, meu Deus, cadê aquela menina? Cadê aquela menina que falava de consórcio? Eu sei, porque eu já estou há 11 anos na área. E eu tenho pessoas que eu conheço que desde quando eu comecei a trabalhar, ainda não fizeram nada. E graças a esse sistema, né? A todo o conhecimento que eu tive, a Deus, a tudo, né? A estar disponível para isso, né? Se eu não tivesse disponível para isso, nada disso tinha acontecido. Eu não tinha entendido nada disso. Ele não tinha entendido nada disso. Quem sabe a gente estava lá em São Mateus ainda. Nada contra. Adoro aquele lugar, ainda tem um apego. Mas que eu ressignifiquei, né? E que hoje, graças a Deus, eu não tenho o quê? As frustrações. Porque às vezes você fica no apego e aí passa 20 anos, 30 anos, e aí você fica lá frustrado, porque não conseguiu realizar o que você realmente queria realizar. Por um apego que você precisava trabalhar. Por um padrão que você tinha que deixar de seguir. Galera, então é isso. Coloquem aqui se alguém tem alguma dúvida. Eu vi que chegou algumas mensagens aqui. A gente vai olhar todas, né? Eu vou responder aí nas próximas lives, a gente vai respondendo. Então não perca, né, essa live todos os dias agora dessa semana, né? Que uma semana antes da maratona, que começa agora, dia 23 de maio, né? E vai até o dia 27. Então todos os dias a gente vai trazer aí uma live às 20 horas, tá? Aqui no YouTube, tá? A gente vai ter uma live só de tirar dúvidas, onde eu vou parar, olhar tudo e responder na hora, só para isso, tá? Mas por enquanto a gente quer seguir o roteiro, o tema ali, pra gente não ficar desviando, porque às vezes entra uma pessoa, aí algo que eu já falei, tá ali e tal. Então, não tem problema entrar depois, pode entrar, assistir no seu tempo, tá? Mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente traz já junto com o tema na próxima live. Show de bola? A próxima live é amanhã às 20 e o tema, os segredos de quem conquista mais de um imóvel. A gente vai falar de prosperidade financeira, né? Qual é o segredo que tá ali, guardado dessas pessoas aqui, que conquistaram 2 imóveis já e que tá planejando conquistar outros? Qual é o segredo disso? Tem um segredo, só pode ter. Você nunca parou para pensar nisso? Tem, gente, tem um segredinho. E eu vou mostrar aqui nessa live amanhã. Então, prepara papel e caneta, se concentra, né? Assiste com o maridão, chama a esposa, porque juntos eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês a realizarem esse sonho também de ter o seu cantinho. Show de bola? Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso e até amanhã.